Hoje trago uma atualização importante sobre o caso dos Buscariolo, que continua despertando muitas dúvidas e questionamentos na região de Caraíma. O advogado que representa a família se pronunciou recentemente e trouxe uma versão diferente daquilo que muitos imaginavam. Segundo ele, os Buscariolos são inocentes e não tiveram participação nos crimes que lhes foram atribuídos. A defesa sustenta que o motivo do desaparecimento Cariolos estão repentino não foragidos, está mas ligado à veja, não é por culpa, causa da mas sim ao justiça. medo. Eles, desde o início, inclusive, chegaram a se apresentar, alguns deles em delegacia, né? Mas acontece que, como eles sofreram ameaças de morte de amigos dos desaparecidos, então, temendo pela própria vida, a família toda deixou tudo para trás e fugiu para tentar aí sobreviver a isso tudo. De acordo com o advogado, os membros da família receberam ameaças sérias e por isso decidiram deixar a cidade. Essa teria sido a única saída encontrada. Compraram por em torno de R$ 200 mil. E o objetivo era fazer dinheiro com esse imóvel. Então eles compraram e revenderam. Revenderam então para o Alencar por R$ 250 mil. Haja aí de 50 mil pela transferência, pela negociação da terra. Acontece que o Alencar não conseguiu pagar. Muito embora já tenha transferido para o nome dele, ele não conseguiu ter êxito no financiamento. Esse que ele tentou fazer no Sicredi, que é um banco aí de Caraíma mesmo. Então isso também está comprovado nos autos que ele não conseguiu, que foi frustrado o seu financiamento no Sicredi. E aí ele teve que devolver a terra, certo? Devolver então para quem vendeu, que era o Carlos Henrique. Por isso que daí passou para o nome dele. Mas para a questão fiscal, que nunca passou pelo nome do Carlos Henrique e agora passou a integrar o patrimônio dele, eles fizeram ali umas notas promissórias do valor de 10 notas de R$ 25 mil, que não era nem o objetivo serem pagas, porque era ele devolvendo o imóvel. O que ele tinha, pelo menos ele acreditava ter, era um crédito a respeito de benfeitorias que ele fez na terra. Nem entendo ser justo, porque ele ficou meses e meses sem pagar por ela, certo? Seria até ele pagar aluguel por esse tempo que ele ficou na propriedade, mas ele fez ali um desmatamento, que não sei nem se foi lícito esse desmatamento que ele fez, e também cercou a terra. No máximo, de acordo com os meus clientes, isso valeria em torno de R$ 15 mil. Ele queria R$ 100 mil por isso. Na dúvida entre uma coisa e outra, antes de pagar, eles disseram, vamos primeiro vender a terra, porque o objetivo é vender. A gente não tem o dinheiro. Compramos a terra para fazer negócio e agora a gente está tendo mais tempo aí, demorando para poder pagar. Mas vende, depois a gente acerta. Nesse meio tempo, o Alencar contratou aí esses cobradores de São Paulo que foram fazer a cobrança. E veja, nos autos fala tem 1 milhão, mas são 10 notas promissórias de 25 mil que sequer são devidas na realidade. Para preservar suas vidas e evitar um possível linchamento, já que a pressão popular contra eles vinha crescendo rapidamente. Na visão do defensor, não houve Aí eles foram cobrar lá e falaram com o Paulo e com o Antônio. E depois eles desapareceram. Disseram que foi uma conversa que tiveram na segunda-feira e veja, essas conversas foram com quem atravessou a negociação. O Alencar e o Carlos Henrique e o Carlos Eduardo nunca se viram pessoalmente. Então tudo isso foi feito através do Paulo e do Antônio. Disseram que foi uma conversa no primeiro dia um tanto truculenta e depois não viram mais. E não cabe a mim ficar investigando e dizendo quem foi ou não foi. Mas não sendo meus clientes, outra pessoa foi. E analisando também a carreira, né, de quem trabalha com esse tipo de serviço, talvez colecione mais inimigos do que amigos. Então, o que é importante é a polícia ter uma visão macro, uma visão um pouco mais aberta para ver se não existem outras pessoas que poderiam ser responsáveis por isso e não aquilo que a gente chama de visão de túnel. Então você chega, já encontrei o culpado, agora eu vou procurar as provas para condenar aquela pessoa. Não é assim que uma investigação plena funciona. Fuga para escapar da justiça, mas sim um afastamento necessário diante de um cenário hostil que colocava em risco a segurança de todos. Apesar dessa declaração, muitas perguntas continuam sem resposta. Não se sabe quem teria feito as ameaças. O teor é muito claro. Eles falam que eles estão mortos, né? Eles já estão marcados, e eu, se continuar no processo, também serei morto. Essa é simples e direto. Nem de que forma elas chegaram até a família. Também não há confirmação oficial sobre registros de boletins de ocorrência ou solicitações de medidas protetivas. A natureza do inquérito, Amanda, ele ser sigiloso. A ideia é que a gente não saiba aquilo que está sendo investigado para não atrapalhar a investigação. Isso é justo. Acontece que o inquérito já tem longos dias, né? Mais de 30 dias. Então,
A gente tem sim direito, o advogado tem sim direito de ver tudo que já foi concluído, toda a diligência que já terminou. Então, por exemplo, eu não posso saber que o telefone de tal pessoa está grampeado, está com escuta telefônica, né? Porque interceptação telefônica, porque senão eu vou falar para o meu cliente, não fala mais esse número, por exemplo. Mas, por outro lado, se já terminou, eu tenho direito ao acesso a toda a transcrição, a tudo que já aconteceu, as gravações e as transcrições, para ir em cima disso já ir trabalhando. Mas isso tudo está sendo tolhido. O que veio para nós é algo absurdamente insignificativo, que com certeza a própria imprensa já teve acesso. Então, a gente trabalha, estamos remando contra a maré aqui, nós contra todos, e inclusive ainda em paralelo sendo ameaçados. Então é um trabalho que está sendo muito desafiador. Até o momento a gente não tem acesso pleno aos autos. Foi me liberado um acesso ao inquérito muito picotado, sem nexo entre uma investigação e outra. Então, eu sei que os advogados das vítimas têm acesso pleno desde o início. Eu, como defesa, vejo tudo picotado sem entender o que está acontecendo e eu faço uma defesa no escuro, porque eu não consigo ter sentido, noção daquilo que ele está sendo acusado para poder se defender. Então a gente faz de uma forma genérica, no qual, como negamos a autoria, a gente vai demonstrar que eles não estavam em determinado lugar. Mas que lugar? Né? Onde foi? Que prova eles têm? Que evidência eles têm? Talvez... Eu sei que teve um carro que foi feita uma perícia. Carro de quem? Por quê? Então tá tudo muito vago, mas a gente vai trabalhar aqui, conforme as informações forem aparecendo, para a gente poder fazer uma plena defesa, né? O direito ao contraditório, ampla defesa, ou até no tribunal do júri a gente chama de plenitude de defesa, que é algo mais amplo ainda, e que por enquanto estamos sendo tolhidos, mas eu acredito que com o desenrolar disso vai ficar mais concreto e a gente vai poder trabalhar melhor. O que existe, até o momento, é apenas o relato da defesa, que tenta construir uma narrativa para mostrar que os Buscariolo não são culpados e que sua ausência deve ser entendida como um ato de autopreservação. A população, entretanto, permanece dividida. De um lado, há quem acredite na inocência da família e aceite a versão de que foram obrigados a sair às pressas. De outro, muitos veem esse sumiço como uma estratégia para escapar das investigações, alimentando ainda mais a desconfiança. Essa divisão de opiniões contribui para que o mistério em torno do caso cresça a cada dia, tornando o debate público ainda mais intenso e carregado de emoções. Outro ponto que chama atenção é a falta de manifestações claras por parte das autoridades. Até agora não houve confirmação oficial sobre a veracidade das ameaças relatadas pelo advogado, nem informações concretas sobre o paradeiro da família. Esse silêncio deixa espaço para especulações e aumenta o sentimento de insegurança e incerteza em toda a região. O advogado insiste que a qualquer momento os Buscariolo podem se apresentar, desde que haja garantias reais de segurança. Ele reforça que os seus clientes não têm medo da justiça, mas sim da reação violenta da população, que já demonstrou descontentamento em várias ocasiões. Essa fala deixa claro que a defesa aposta em uma estratégia de proteção e vitimização, tentando mostrar que os acusados estão sob risco constante. Enquanto isso, familiares das vítimas e a comunidade aguardam respostas mais concretas. Muitos exigem transparência nas investigações e querem que todos os envolvidos sejam ouvidos pela polícia e pela justiça. O clima de tensão permanece e cada nova declaração apenas aumenta o interesse público em torno do mistério. O fato é que, até agora, tudo gira em torno de versões e relatos, sem comprovações oficiais. A narrativa do advogado traz uma justificativa para o desaparecimento, mas não responde às principais perguntas que continuam pairando no ar. Onde exatamente está a família? Por que não procuraram imediatamente a polícia para relatar as ameaças? Quem teria interesse em intimidá-los a esse ponto? Encerrando, o que temos é uma declaração forte, mas isolada. Os Buscariolo seriam inocentes e só deixaram Icaraíma para salvar suas próprias vidas. Resta agora aguardar o desenrolar das investigações e as futuras manifestações das autoridades para que a verdade venha à tona e a sociedade possa compreender o que realmente aconteceu com essa família envolvida em um dos maiores mistérios recentes da região.